Nunca a justiça social foi tão crucial para a humanidade. Nuestro objetivo es la justicia social y nuestro horizonte el 2030. Construyamos la nueva justicia social. Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. O que significa justiça social para você? Se você já assistiu meus vídeos aqui no canal, talvez poderia conseguir chegar a uma conclusão não ideológica do que eu entendo por justiça social. Justiça social para mim é a busca por uma ordem social em que cada pessoa tenha a oportunidade de desenvolver suas capacidades e colher os frutos do próprio esforço dentro de um sistema que assegure dignidade, respeito e tratamento imparcial perante a lei, sendo dignidade o valor intrínseco que todo ser humano possui e que merece respeito, tendo liberdade para fazer suas escolhas e explorar seus talentos, se responsabilizando por essas escolhas, sendo todos iguais perante a lei, sem privilégios nem discriminações arbitrárias, criando mecanismos de apoio aos mais vulneráveis, sem destruir a meritocracia ou a liberdade. Agora vou trazer o significado ideológico de justiça social segundo a narrativa dominante atual, usando uma frase-chave da visão marxista: de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Essa frase expressa a igualação final. Não importa o quanto você produza, todos devem ter o mesmo padrão material. De cada um segundo suas capacidades, quer dizer que você vai servir com o que sabe para o bem de todos. Até aí estou de acordo. Mas de cada um segundo suas necessidades tem a ver com uma frase do Lula dizendo que você não precisa de mais que uma televisão em casa. Lembra disso? Padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já tá boa. No comunismo, você só recebe aquilo que precisa para sobreviver, não necessariamente o que equivale à complexidade e esforço do seu trabalho, porque o governo detém poder sobre todos os recursos e ele decide o que serve para você. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. No fim, para que todos pareçam igualmente felizes, é preciso controlar até o que cada um pensa. Mas essa tentativa de nivelar os seres humanos por baixo é contrária à própria natureza humana. O ser humano nasce diferente, em talentos, em desejos, em energia e em sonhos. Forçar resultados iguais é sufocar o impulso que nos move a criar, melhorar e buscar mais do que temos hoje. A igualdade absoluta não existe na realidade, só pode ser imposto pela força. E toda vez que um sistema tenta fabricar isso, acaba produzindo o oposto do que foi prometido: injustiça, apatia e controle. Pretendo aqui discorrer sobre as falácias da justiça social numa série de episódios. Hoje me limito a explicar sobre a origem das desigualdades. Seja muito bem-vindo ao meu canal Me Criando para Criar. Eu sou Vanessa Patilla, idealizadora deste projeto e autora do livro infantil Niara, o primeiro dia de aula, que você pode adquirir acessando o link na descrição deste vídeo. Agora, dando crédito a quem merece o crédito, o que compartilho aqui é baseado no livro de Thomas Sowell, Falácias da Justiça Social. Thomas Sowell é um economista, filósofo político e crítico social. E este é somente um da pilha de livros que ele escreveu sobre a nossa sociedade e que eu recomendo a todos a leitura, tanto para conhecimento quanto para reflexão. Ao falar sobre desigualdade, Thomas Sowell começa trazendo Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço do século XVIII, famoso pela ideia de que os seres humanos nascem bons, mas são corrompidos pela sociedade. As suas ideias elas foram tão difundidas que considera-se que elas foram fundamentais para a Revolução Francesa. Esse é um tema que quero poder falar um dia aqui, pois acho muito interessante para entender um pouco a realidade da Europa e também comparar com a bagunça dos nossos tempos atuais. Pois é, no mundo vislumbrado por Rousseau, todas as classes, raças e outras subdivisões da espécie humana teriam as mesmas chances em todos os tipos de esforços se todos os outros fatores fossem iguais. No fundo,
fundo, a ideia de justiça social parte da crença de que as diferenças econômicas e sociais entre as pessoas não vêm das suas capacidades naturais, mas sim de injustiças criadas pelos seres humanos, como a exploração ou discriminação. Mas será que na prática isso se sustenta? Será que pessoas com origens diferentes querem necessariamente fazer as mesmas coisas? Ou investir seu tempo, sua energia no desenvolvimento dos mesmos tipos de habilidades e talentos? Como você me explica o fato de o basquete profissional americano ter uma super representação de jogadores negros? Ou por que no hóquei profissional dos Estados Unidos tem mais canadense do que americano, sendo que os Estados Unidos é 8 vezes maior do que o Canadá? Sabia que no Império Otomano, que foi um vasto império muçulmano fundado por cerca de 1299, que durou cerca de 600 anos com seu centro no que conhecemos hoje como Turquia, lá nenhum dos 40 banqueiros listados em Istambul era turco, embora os turcos governassem o império. Não é curioso isso? Nenhum dos 34 corretores de ações de Istambul era turco. Centenas de indústrias que empregavam 5 ou mais trabalhadores, 50% eram de gregos e outros 20% era de armênios. Quer outros exemplos nessa mesma linha? Minorias raciais ou étnicas que eram proprietárias ou operavam mais da metade de indústrias inteiras em determinadas nações incluem aí chineses na Malásia, alemães no Brasil, libaneses na África Ocidental, judeus na Polônia, os italianos na Argentina, os indianos na África Oriental, os escoceses na Grã-Bretanha, os ibos na Nigéria e os marvaris na Índia, por exemplo. Mas parece que a literatura sobre justiça social não gosta de citar esses exemplos. Outro exemplo muito interessante é o fato de que a maioria das grandes marcas de cerveja no mundo foi criada por pessoas de ascendência alemã. E não por acaso, em toda a Europa, a Alemanha é reconhecida como a grande terra da cerveja. Desde os tempos do Império Romano, os povos germânicos já dominavam a arte de produzir cerveja. Quando um povo pratica algo continuamente por mais de 1000 anos, será que alguém ainda se surpreende ao ver que ele desenvolveu uma habilidade excepcional nisso? Não há mistério nenhum nisso. Seja qual for o conjunto de circunstâncias que levaram os alemães a fabricar cerveja lá atrás, o fato é que as técnicas, o paladar, a precisão que eles aperfeiçoaram ao longo dos séculos se tornaram parte da própria cultura, algo impossível de reproduzir de um dia para o outro. O mesmo vale para os escoceses com seu whisky inconfundível e para os franceses, mestres no vinho. Mas é claro, não dá para comparar nem tentar igualar, por exemplo, os escoceses aos franceses na produção de vinho, já que as uvas que florescem na França jamais sobreviveriam ao frio rigoroso da Escócia. Mas o que esses povos têm em comum? Tradição. Um passado que moldou sua excelência, porque ao contrário do que os progressistas pensam, o passado é irrevogável. Ulrich Bono Phillips disse: "Nós não vivemos no passado, mas o passado vive em nós." Mesmo que dois grupos vivam em ambientes nitidamente idênticos atualmente, qual seria a probabilidade de terem tido as mesmas influências do ambiente ao longo de todos os milênios de existência humana? Entende que essas desigualdades, que chamamos de desigualdades recíprocas, porque na verdade elas são impossíveis de serem comparadas, elas não têm a ver com racismo ou qualquer outra forma de discriminação. A ideia de que todos os grupos humanos deveriam ter os mesmos resultados é parte de um erro. Muitos acham que se há diferenças de desempenho, isso só pode ser sinal de preconceito, mas isso não é necessariamente verdade. É claro que os seres humanos podem ter potencial semelhante. O ponto é que ninguém é contratado, pago ou aceito, por exemplo, numa universidade apenas pelo potencial que tem. O que conta é o que a pessoa desenvolveu, o que ela sabe fazer, o que entrega na prática. Por isso, diferenças nos resultados não provam desigualdade de potencial, e sim diferenças nas habilidades cultivadas ao longo do tempo. Mesmo grupos que ficam atrás em certas áreas costumam se destacar em outras. Por exemplo, é muito mais comum judeus bem-sucedidos em
comércio, finanças e produção de roupas do que em áreas como siderurgia, fabricação de automóveis ou mineração, por exemplo. O mesmo acontece nas profissões em geral. Mesmo que dois grupos tenham presença parecida no mercado de trabalho como um todo, isso não quer dizer que estarão igualmente representados em cada profissão específica, como engenharia, medicina ou direito. Você concorda que quanto mais específico for o tipo de trabalho, quanto mais esforço exigir, menor é a chance de vermos diferentes grupos representados na mesma proporção? Agora eu vou irritar as feministas. A natureza não trata homens e mulheres de forma igual. O simples fato de que só as mulheres podem ter filhos, ok, tem gente que já discorda disso, né? Afinal, a maior parte das pessoas que engravidam são mulheres e homens trans também engravidam. Mas isso já cria diferenças naturais nas condições de vida e nas oportunidades, mesmo em sociedades que tentam dar as mesmas chances para todos. Por exemplo, quando se percebe que há menos mulheres trabalhando no Vale do Silício, muita gente já conclui que é por causa da discriminação. Mas a realidade é bem mais direta e simples. As empresas de lá dependem muito de habilidades em engenharia e programação. E nos Estados Unidos, menos de 30% dos formados em engenharia, tanto na graduação quanto na pós, são mulheres. Mas, se olharmos para a área de educação, por exemplo, os homens representam menos de 20% dos formandos e menos de 1/3 dos pós-graduados. Então faz sentido que existem muito mais mulheres dando aula e muito mais homens trabalhando com engenharia. Comparar esses números como se estivéssemos falando da mesma coisa é como comparar maçãs com laranjas. E isso também vale para as comparações entre os salários de homens e mulheres. As mulheres, em geral, passam mais tempo fora do mercado de trabalho, muitas vezes porque ficam em casa cuidando dos filhos ou preferem trabalhar meio período. Quando essas diferenças são levadas em conta, a diferença de renda entre homens e mulheres cai muito e às vezes até se inverte. Por exemplo, segundo dados do Glassdoor, já foi comprovado que as mulheres recebem mais que os homens em empregos que não exigem tanto esforço físico. Qual deles, por exemplo? Administração. Modelos mulheres ganham mais que modelos homens porque as mulheres são as que mais consomem esse tipo de conteúdo. Mesma coisa futebol. Por que o Neymar ganha mais? Porque o cara faz um marketing bizarro, muito mais do que a Marta. Ela joga tanto quanto ele, ganha muito menos. Ganha muito menos porque o futebol feminino gera menos recurso. E por que gera menos recurso? Porque as mulheres não querem assistir o futebol feminino. E não são só mulheres que assistem futebol. Por que os homens também não consomem o futebol feminino? Porque o futebol feminino é muito chato. Quanto à demografia nos setores de tecnologia, a história se repete. Negros e latinos têm pouca presença nesse setor, por diferenças nas qualificações educacionais, não por exclusão. Quando olhamos para as carreiras, por exemplo, em engenharia, a disparidade é muito clara. E isso não acontece só nos Estados Unidos ou no Brasil. Na Malásia, nos anos 60, mais de 400 chineses se formaram em engenharia, contra apenas 4 malaios, mesmo eles sendo a maioria da população. Isto mostra algo importante. Igualdade de oportunidades não é o mesmo que igualdade de resultados. Aplicar os mesmos padrões a todos não garante que todos terão o mesmo desempenho. O preconceito não é a única explicação para as diferenças entre grupos. Há muitos outros fatores em jogo, culturais, educacionais, históricos e até de escolha individual. Mesmo que todo mundo nascesse com o mesmo potencial na cabeça, isso não quer dizer que todos teriam a mesma inteligência ao nascer, muito menos depois de crescer em condições diferentes ou com educações e valores diferentes. A desigualdade começa antes mesmo do nascimento, começa lá no útero, acredita? O que a mãe consome, vitaminas, nutrientes ou até substâncias prejudiciais, pode influenciar o QI e o bem-estar da criança por toda a vida. Falando disso, vocês se lembram de uma pesquisa recente de Harvard que dizia que paracetamol em gestantes poderia ser a causa de autismo e TDAH e uma turma aí surtou? E mesmo dentro da mesma família, onde as condições parecem iguais, as diferenças aparecem. Alguns estudos feitos no século XIX, em vários países, mostraram que filhos mais velhos, em média, têm QIs um pouco mais altos, concluem mais a faculdade e são mais numerosos entre grandes empreendedores. E outras pesquisas também revelam que crianças criadas apenas por um dos pais enfrentam, em média, mais problemas sociais. E também há um dado interessante que diz que filhos de pais com profissões estáveis ou de nível superior
ouvem cerca de 3 vezes mais palavras por hora do que crianças criadas em lares que vivem de assistência social. Diante de tudo isso, dá para acreditar que todas as crianças vão ter os mesmos resultados na escola, no trabalho ou na vida quando crescerem em condições tão diferentes desde o início? E eu não estou falando apenas de ser rico ou pobre ou ainda de ter determinada cor da pele. A ideia de justiça social parte de uma ilusão, a de que se o mundo fosse justo, grandes grupos de pessoas, como classes, raças ou nações inteiras, alcançariam resultados parecidos em todas as áreas da vida. E que se isso não acontece, é porque alguém, em algum momento, discriminou ou impediu que a igualdade se realizasse. Mas essa visão ignora algo muito básico. Os grupos humanos são diferentes em muitos aspectos: idade, cultura, história, geografia. Vamos começar falando de idade? Pensa, Nigéria, Afeganistão e Angola possuem uma população com idade média de 20 anos. Já a Alemanha, Itália e Japão têm uma idade média de 40 anos. Não dá para esperar que uma nação onde metade das pessoas ainda é criança ou adolescente tenha o mesmo nível de experiência, educação e produtividade de outra onde a maioria já passou dos 40. Vamos falar de geografia e história? A África, por exemplo, é mais que o dobro do tamanho da Europa. Mesmo assim, o litoral europeu é muito mais recortado e cheio de portos seguros e acessíveis. Por isso, os europeus tiveram vantagem no comércio marítimo, desbravando outros territórios muito mais que os africanos com portos naturais pouco estruturados. Adam Smith, o pai da economia moderna, já dizia no século XVII que os africanos não eram racialmente inferiores, que o problema era geográfico. O grande historiador Fernand Braudel, eu não sei se eu falei certo, resumiu bem: para entender a África, a geografia é mais importante do que a história. E de fato, a geografia muda tudo. No mundo antigo, transportar uma carga por 3.000 quilômetros pelo mar custava menos do que levá-lo por apenas 100 quilômetros em terra firme. Isso quer dizer que quem vivia perto do litoral tinha muito mais oportunidades de troca, de aprendizado e de desenvolvimento do que quem vivia isolado no interior. Pensa! 1/4 da população mundial vive a menos de 100 quilômetros do mar, que representa apenas 8% da área habitada do planeta. E é ali que se produz mais da metade de toda a riqueza global por conta da fertilidade do solo e o fácil acesso às vias navegáveis. Então, quando os europeus chegaram na América, eles encontraram os povos indígenas das Américas e esse povo não tinha animais fortes como cavalo, boi, camelo, elefante, que em outras regiões eram essenciais para o transporte e para a agricultura. No Império Inca existiam apenas as lhamas, usadas para carregar cargas pequenas, porque eram muito pequenos para levar pessoas ou outros grandes volumes. Na América, o transporte era feito principalmente por canoas, mas de forma limitada, porque sem animais de tração não existiam veículos com rodas, nem navios grandes como os europeus. As rodas, a invenção da roda transformou o desenvolvimento de muitas civilizações. Isso ainda não era usado no continente americano. Então, os europeus faziam parte ainda de uma rede imensa de civilizações conectadas na Eurásia, trocando invenções e conhecimentos vindos da China, Índia, Egito e Roma, enquanto os povos americanos, mesmo os incas e maias, estavam isolados deste intercâmbio internacional. E esse isolamento também teve efeitos biológicos. Na Eurásia, séculos de epidemia criaram resistência a várias doenças. Então, quando chegaram na América, os europeus levaram vários vírus e bactérias que os indígenas não conheciam e que não tinham imunidade, o que fez com que as doenças se espalhassem rapidamente e acabasse matando grande parte da população nativa. O historiador David Landes diz que a natureza, assim como a vida, é injusta e que o mundo nunca ofereceu condições iguais a todos. Se Napoleão tivesse vencido a Batalha de Waterloo e não o Duque de Wellington, a história da Europa poderia ter sido completamente diferente. Provavelmente a Europa teria um outro desenho. E se os muçulmanos tivessem vencido em Tours no ano 732 ou no Cerco de Viena em 1529, a Europa talvez nem tivesse vivido uma era cristã de prosperidade como a que conhecemos hoje. Infelizmente, parece que os muçulmanos estão vencendo esta batalha hoje de outra maneira e
com a rendição do povo europeu, mas este é um assunto para outro vídeo. A verdade é que a Europa nunca foi um bloco homogêneo, nem culturalmente, nem economicamente, por diversos motivos. Níveis diferentes de educação, de escrita e de desenvolvimento. Nem dá para acreditar que no início do século XX, enquanto só 3% da população da Grã-Bretanha era analfabeta, quase metade dos italianos não sabia ler. Na Espanha, mais da metade, e em Portugal, quase 80%. E isso não é só na Europa, olhe para a África, para o Brasil. Isso quer dizer que nascer em uma região ou em outra muda completamente suas chances na vida. A história também mostra ciclos. Sabia que durante séculos a China foi muito mais avançada que a Europa? Depois a Europa superou a China e agora parece que a China se tornou tão poderosa novamente que é capaz de comprar todo mundo. Outro fator relevante é o ambiente e o capital humano. E entenda capital humano como qualidades morais. A honestidade, por exemplo, não é só uma virtude pessoal, ela é um bem coletivo, é um tipo de riqueza que sustenta comunidades inteiras, suas culturas e até suas economias. Afinal, quem vai investir em um país onde não se pode confiar nas pessoas? Nem toda a sociedade desenvolve o mesmo senso de honestidade e cooperação. Veja nosso Brasil. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. Há até experimentos curiosos que mostram isso. Um deles, feito em 2013, espalhou carteiras com dinheiro em documentos e em locais públicos de várias cidades do mundo. E o resultado foi muito interessante. Em Helsinki, aqui na Finlândia, 11 das 12 carteiras foram devolvidas com o dinheiro intacto. Já em Lisboa, apenas uma voltou e quem a devolveu foi um casal holandês. Não português, mas enfim. 100% das carteiras foram devolvidas na Noruega, 67% nos Estados Unidos, 30% na China e 21% no México. Esses números não são só curiosidades, elas representam a moral da sociedade. Entende isso? As diferenças de resultados entre povos e grupos humanos são resultados de uma combinação complexa de fatores, naturais, biológicos, culturais e geográficos. E isso é verdade muito antes de alguém inventar esse termo justiça social. É claro que é bonito pensar em chances iguais para todos, mas será que temos de fato o conhecimento ou o poder de fazer isso acontecer sem sacrificar outras coisas essenciais como a liberdade ou até a própria sobrevivência? Pense comigo. Queremos que alunos que vão pesquisar a cura do câncer, por exemplo, sejam escolhidos para representar todas as raças, gêneros e grupos da sociedade? Ou queremos que sejam escolhidos por seu talento, sua dedicação e seu domínio na ciência? Queremos que os pilotos de avião sejam escolhidos por cotas demográficas ou queremos ter certeza de que eles têm a melhor formação possível para nos levar em segurança até o destino? As consequências importam mais do que teorias bonitas. E talvez a pergunta mais profunda seja: queremos uma sociedade em que crianças já nascem herdando ressentimentos e dívidas morais de gerações anteriores, ou uma sociedade que, mesmo imperfeita, ainda oferece a chance de tentar fazer melhor do que a geração passada? Aguardo seus comentários sobre isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção.